caro educador! Meu nome é Jéssica Tolentino, eu sou editora e pesquisadora de literatura infantil e juvenil. Hoje nós vamos conversar sobre o livro A Fabulosa Morte do Professor de Português, escrito por Lourenço Casarré, com ilustrações de Negreiros. Nesse vídeo você vai encontrar um material para auxiliá-lo no trabalho com a literatura em sala de aula. São orientações e propostas de atividades, bem como sugestões de leituras para você ampliar os seus estudos acerca da leitura literária. Então, vamos conversar sobre a obra? O livro A Fabulosa Morte do Professor de Português é uma divertida narrativa que apresenta a cobertura jornalística da inauguração de uma livraria, a Esquina das Palavras. A descoberta de um corpo na manhã seguinte ao evento transforma o que seria apenas uma festa numa investigação policial recheada de humor e de ironia. O romance mistura ação, mistério, investigação, suspense, comédia, elementos que certamente atrairão os jovens leitores. Lourenço Casarré é gaúcho de Pelotas. Ele é formado em jornalismo e escreve romances para jovens desde 1985. Já ganhou diversos prêmios como Jabuti, o Açoriano da Prefeitura de Porto Alegre e o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Já Roberto Negreiros nasceu e vive em São Paulo. Ele é ilustrador há 4 décadas e colabora para diversas editoras, jornais e revistas do país. Em 2006, ele ganhou o 51º Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Criação Gráfica. Ouça o que o autor Lourenço Casarré tem a dizer sobre a obra. O meu nome é Lourenço Casarré, eu sou escritor e jornalista. Os meus livros, na maioria, são livros para jovens, né? Eu tenho uma produção grande aí de cerca de 25 livros, né? E a minha literatura dedicada aos jovens, geralmente eu trato os temas com humor, com ironia, né? Mas eu também tenho livros para adultos. Esses meus livros para jovens, eu tento manter neles sempre uma linguagem fluida, direta, divertida. Os livros têm muitas peripécias, porque eu acho que o objetivo do escritor para jovens é conseguir prender a atenção dos leitores iniciantes. A nossa missão é formar leitores para sempre. Esse livro ele gira em torno da escola, do ensino da língua portuguesa. Os protagonistas são um jovem e uma moça e eles vão tentar descobrir o que aconteceu com o professor de português. Mas isso tudo numa linguagem moderna, ágil, divertida, né? Então é um livro que eu acho que trabalha sobre isso, sobre a língua portuguesa. Agora que você já conhece os autores, vamos falar um pouco mais sobre a obra. A Fabulosa Morte do Professor de Português é destinada aos estudantes de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Sua estrutura é dividida em capítulos curtos e muitos diálogos, e a presença de elementos como mistério, humor e suspense favorecem a leitura pelos jovens. Como eu já mencionei, os temas abordados na obra são mistério, fantasia e aventura. Mas por trás dessa narrativa detetivesca está uma grande homenagem a escritores da literatura brasileira e universal. Por tudo isso, podemos dizer que o livro A Fabulosa Morte do Professor de Português é perfeitamente adequado aos alunos dos 6º e 7º anos. Afinal, ele explora elementos de interesse dos adolescentes e tem potencial para despertar o gosto pela literatura. O gênero literário é o romance, e mais especificamente, o romance policial. Trata-se de uma narrativa de extensão relativamente longa, estruturada com os elementos como enredo, tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho. Vamos agora falar do trabalho de mediação de leitura que você irá realizar com os estudantes. Tenha em mente que o seu trabalho é fundamental para que eles apreciem da melhor forma possível a experiência literária. Antes de começar a ler a história, é importante que os estudantes tenham a oportunidade de manusear a obra. Comece, então, estimulando seus alunos a explorar o objeto livro. Eu tenho certeza que a ilustração da capa vai chamar a atenção dos estudantes por seu estilo caricaturesco e pela cena representada. Isso pode instigar um bom debate. Em seguida, chame atenção para os paratextos editoriais. E o que são os paratextos? São todos os elementos presentes no livro que não fazem parte do texto propriamente dito,
mas o complementam. Título, capa, contracapa, prefácios e pós-fácios, dedicatórias, apresentações, dentre outros. O que os estudantes podem inferir a partir da leitura desses elementos? Feito isso, finalmente chegou a hora de iniciar a leitura. Ao final, um bom exercício é estimular o debate e a reflexão entre os estudantes. Você pode começar perguntando o que eles acharam do livro e se gostaram ou não da leitura. A partir dos comentários que forem surgindo, você vai criando estratégias para ampliar a discussão sobre a obra. Há muitas possibilidades de trabalhar o livro A Fabulosa Morte do Professor de Português em sala de aula. Você pode explorar alguns elementos marcantes na obra, como o humor e a ironia, bem como o exagero e o absurdo. Proponha uma visita à biblioteca escolar ou uma pesquisa na internet sobre outras obras dos autores e também sobre outros livros do gênero romance policial. Para uma abordagem interdisciplinar, você e os alunos podem produzir um jornal da escola. Esse é um projeto que vai envolver todas as áreas e disciplinas. Outras sugestões de atividades você vai encontrar no manual do professor. Nossa conversa vai chegando ao fim. Se você quiser aprofundar seus estudos acerca da leitura literária, eu tenho algumas sugestões. O livro O Direito à Literatura, de Antônio Cândido, o livro Círculos de Leitura e Letramento Literário, de Rio do Cosson, e também as obras de Magda Soares. A Editora Autêntica deseja a você uma boa leitura e um excelente trabalho de formação de leitores literários. Até a próxima!